nossa doutrina é uma doutrina muito nova. Iremos ver no decurso da palestra que é uma doutrina com um pouco mais de 150 anos. Portanto, isso comparado com as outras doutrinas não tem sequer semelhança, como iremos ver. Contudo, é uma doutrina lúcida. Lúcida porque se baseia na própria realidade. Então, hoje, nós vamos fazer uma marcha longa, mas as coisas importantes, levem o tempo que levarem, é para serem faladas e entendidas. Vamos ver a marcha da espiritualidade através do tempo. Porque a espiritualidade, os espíritos e os fenómenos espirituais não existem há pouco mais de 150 anos. Eles vieram junto conosco, as criaturas humanas, quando começámos a habitar a Terra. E é isso que nós vamos ver. Então, a doutrina dos espíritos, sendo recente, 156 anos, concretamente, veio comprovar os fenómenos mediúnicos mais recentes, aqueles que vêm já da idade moderna, mas também explicar aqueles que têm acompanhado a própria marcha da humanidade desde sempre. Então, numa pequena amostragem, porque senão não era uma palestra, seria um seminário de fim de semana, mas numa pequena amostragem apresentamos cronologicamente, de trás para a frente, do passado para o presente, vamos apresentar cronologicamente referências de que a espiritualidade contribuiu, já nos casos mais antigos, para demonstrar alguns dos postulados da nossa doutrina. A existência e a comunicabilidade dos espíritos, a correlação que existe entre as duas dimensões do nosso mundo. Nós dizemos este mundo e o outro, diziam os nossos avós, os nossos bisavós. Não é verdade. O mundo é rigorosamente o mesmo. O mundo terra na dimensão material e o mundo terra na dimensão espiritual. Também esses factos, esses fenómenos antigos, nos falavam de algo que para nós é lei de Deus, a reencarnação. Então, deixando a época atual, hoje esta época tão conturbada, mas é a época que temos, e recuando no tempo, vamos encontrar uma gama muito variada de fenómenos espirituais e crenças, através dos mais diversos personagens e também em distintos lugares da Terra. Não é nada confinado a um ponto, porque o espiritismo, de certo jeito, foi codificado na Europa, mas não é só na Europa que os fenómenos aconteceram. E lá vamos nós para trás. Na Índia, pré-védica, a Védica e a Brahman, e isto vem de uma cronologia de 10.000 anos até cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Nesta Índia pré-védica, a civilização hindu formada pelos povos drávidas era uma das primeiras civilizações do mundo, maior do que o Egito e a Mesopotâmia juntas, isto no Médio Oriente. Nos livros sagrados, conhecidos como os Vedas, que significa em sânscrito conhecimento, refere-se na crença da reencarnação já, 10.000 anos antes de Jesus. Eles chamam-lhe samsara, que na mesma língua, o sânscrito antigo significa roda. E ela lá está. No fundo, a reencarnação é ou não é um ir e vir. Andamos ou não andamos rodando. Umas vezes do lado de cá, outras vezes do lado de lá. Depois voltamos para cá e vamos para lá. É uma roda. Portanto, vejam como eles já relacionaram com o próprio nome um sentido de ir e vir. E também referem perfeitamente o processo de causa e efeito a que eles chamam karma.
também em palavra sânscrita. No livro A História do Mundo, este senhor que ali vem, J.M. Roberts, ele afirma que a religião hindu é uma maneira de ver o mundo como um todo. O mundo visível, o material, e invisível, o espiritual, e viver nele. Um conceito muito interessante da religião hindu. Para Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Psicografia de Chico Xavier, ele refere: é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu. Ciente dessa verdade sagrada, desde os primórdios da sua organização neste mundo. Ainda do mesmo livro e autor espiritual, aprendemos que a China multimilenar é a árvore mais antiga das civilizações terrestres e, inegavelmente, o mais prístino, ou seja, antigo, foco de todos os surtos evolutivos do globo. Também eles profundamente crentes da reencarnação. Continuando com Emmanuel, aprendamos mais algo. Agora, tivemos os hindus, tivemos os chineses e agora temos a civilização egípcia. Para quem já se encontrava solucionado o conhecimento, a comunicação com os mortos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos, os egípcios já acreditavam em 3 dos postulados da nossa doutrina. E o curioso é que eles chamam aqui mortos a quê? Espíritos. Os espíritos. Agora, a nossa doutrina veio para ensinar-nos uma coisa diferente. É que ninguém morre. Morre um corpo. O nosso espírito não morre. Então os mortos, enquanto espíritos, são mais vivos do que nós que temos a mania que estamos vivos. Na civilização egípcia, continua Emmanuel, em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido, em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe, ao mundo distante, que nós hoje sabemos que era Capela, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. E é muito curioso que estes exilados de Capela foram retirados desse mundo porque estavam, de algum jeito, a obstar ao progresso espiritual desse mundo chamado Capela. E nós não nos é possível nós estarmos a entravar a marcha de um mundo, o progresso de um mundo. Aqueles na Terra que estamos a travar o crescimento espiritual do nosso mundo para o mundo de regeneração, vamos ser tirados de cá. Como eles foram retirados de Capela e vieram reencarnar na Terra. Como os de Capela já tinham sido retirados de Sírios. Chama-se a isto a movimentação espiritual, para não provocar atrasos no progresso. Por isto, a crença no além-túmulo acabou por gerar cultos e ritos para celebrarem o retorno à pátria verdadeira, à pátria espiritual. Por isso eles tinham a conservação dos corpos, porque tinham arraigados em si de que voltariam a reviver no mesmo corpo, o que não é verdade. Sabemos que revivemos noutro corpo que os nossos pais geram para nós. Neste livro dos mortos do Antigo Egito, considerado que é um dos primeiros livros da humanidade, diz-se que este povo já conhecia o perispírito, que denominavam Ka, e que atribuíam para a existência antes do corpo físico e que os iniciados chamavam de corpo espiritual. Outro facto, outro ensino, outra comprovação da nossa doutrina, que os egípcios já acreditavam. O perispírito. O que é o perispírito? Para quem aqui esteja e não saiba. Nós somos criaturas trinitárias.
temos um corpo, somos um espírito, e a fazer a ligação de uma coisa à outra, temos o perispírito. Então ninguém tem um espírito. Tem um corpo e é um espírito. Agora eu pergunto-vos, o que é mais importante, ter ou ser? O que eu tenho hoje posso não ter amanhã. Agora o que eu sou, sou. Não deixo de ser. Então, será mais importante o corpo ou o espírito? E vocês não levam o espírito à cabeleireira, não levam o espírito à massagem, não levam o espírito ao médico, só estão preocupados com o corpo. Vejam como nós andamos enganados. Precisamos cuidar do nosso espírito. Por outro lado, reencarnam na Grécia. Agora, estamos a andar no tempo, como vocês veem. Homens cultos, homens generosos, que hão de ser os precursores do cristianismo, pela forma de pensar, pela forma de agir. E então temos o Sócrates, não o nosso, o da Grécia, Platão, dois homens extraordinários, que já diziam muita coisa de acordo com aquilo que depois Jesus nos veio ensinar. É a altura dos conhecimentos iniciáticos, secretos, praticamente eram conhecimentos só divulgados dentro do templo, àqueles que depois seguiriam o culto religioso, mas ultrapassaram as portas dos templos e foram dados ao homem vulgar. Agora nas praças públicas, as denominadas ágoras, temos aqui, curiosamente, a Ágora de Atenas reconstituída em maquete, mas como ela era uma área bastante grande, onde os filósofos se encontravam em discussões públicas, a chamada polémica. Só que os gregos utilizavam a polémica com muita ponderação, muita educação, porque polémica não é discussão violenta, não é coisa hostil. Não, a polémica deve ser uma coisa travada com todo o esmero, com linguagem nobre, embora nós estejamos a divulgar as nossas ideias, os outros estarão a divulgar as deles. Então isto era fruto da crença também na reencarnação e na comunicabilidade dos espíritos que se expressava aqui. O Templo de Delfos, que era um dos principais templos da antiguidade grega. Aqui os oráculos, como se chamava, o conjunto dos sacerdotes e sacerdotisas, os sacerdotes chamados pitons. As sacerdotisas e as sibilas eram as pitonisas. E ali interrogavam os espíritos em cerimónias especiais. É este templo, que vemos também aqui a maquete na sua totalidade, como era, vinha em peregrinação gente de todo o lado, pedir conselhos ou informações aos mortos, novamente aos espíritos. Tratavam-se de transes mediúnicos, atestando o intercâmbio entre os dois lados da vida. Vemos aqui uma das mais famosas, a representação, claro, de uma das mais famosas pitonisas do templo de Delfos, que se sentava numa tripeça, uma cadeira alta com 3 pés, se sentava sob um buraco que existia no chão e que hoje nós sabemos que isto tinha muita importância, porque deste buraco saíam vapores de um vulcão, saíam vapores de um vulcão que lhe facilitavam a entrada em transe. Não eram vapores mortais, não eram gases mortais, eram gases que lhe permitiam fazer um transe mais rápido. Mas fiquem com a ideia de que eram o quê? Então, ela era o quê? Era médium. Os factos espíritas existiram sempre, como estamos vendo. Pode-se provar pela Bíblia. Se ela é o livro sagrado, se é o livro em que tanta gente acredita, então por que é que não vamos à Bíblia ver aquilo que ela atesta em como os fenómenos espirituais existem? Também
na literatura religiosa e profana de todos os povos, lá estão a descrição dos fenómenos. No Antigo Testamento, a parte mais antiga da Bíblia, ela está repleta de anotações referentes a fenómenos de índole mediúnica. Nós, os espíritas, não queremos na infalibilidade da Bíblia. Não queremos ofender ninguém, mas nós não acreditamos nessa infalibilidade. Porquê? Porque ela é, embora seja o repositório da única verdade, mas o seu teor não foi diretamente ditado no nosso conceito por Deus. Não foi Deus que ditou a Bíblia. Porque no nosso conceito Deus tem mais o que fazer do que andar a fazer ditados. Deus tem o universo para reger. E para orientar as criaturas que somos nós, tem as suas leis. Leis justas, sábias e infalíveis. Então ela foi escrita, reescrita, traduzida, vezes sem conta. Por Deus? Não. Pelas criaturas humanas. E assim é passível de enganos, resultando da sua condição humana de errar, como nós erramos também. Se pensarmos na Bíblia original, em princípio, ela estará no hebreu muito antigo, hoje praticamente extinto. O Novo Testamento em aramaico, uma língua morta. Depois foi traduzida para o grego, do grego para o latim, do latim para as diversas línguas do mundo. Admiramos-nos que possam haver adulterações? Nós não nos admiramos. Assim, as denominadas revelações bíblicas, apesar de nos apresentarem por vezes Yahvé, Deus, irascível, castigador, um Deus cioso, este é o Deus dos espíritas. Não é. Nosso Deus é o Deus amor. O Deus de que nos falou Jesus. O Deus amor. Porque para eles, nessa Bíblia, no Antigo Testamento, Deus elegia alguns homens como filhos prediletos, a quem concede a possibilidade de falarem diretamente com Ele. Quem é que fala diretamente com Deus? Quem é que fala? Só espíritos do calibre de Jesus, que são espíritos crísticos. Os espíritos governadores dos mundos, dos plurimundos habitados. Não é para o comum dos mortais que estamos do lado de cá. E guiando um povo como eleito, porque os hebreus assim se consideram, os israelitas, eles são o povo eleito, como se um pai desse primazia a um filho em detrimento dos outros. Esse Deus nós também não acreditamos. E ainda por cima esse Deus ordenava matanças devastadoras de conquista de territórios, de mortandade dos crentes de outras religiões. Também encontramos ministradas mensagens de Jeová com alto valor moral na Bíblia. E essas são as que nós devemos seguir. Aquelas que nos concitem ao bem, ao amor, à paz, essas devemos seguir. Então lá, no Antigo Testamento, nós encontramos no Levítico e no Deuteronômio, não vale a pena estarmos a repetir a numeração, que não deixam de ser, afinal, inspirações espirituais a médiuns desses tempos tão recuados. Todas as coisas boas que os homens a essa época apresentam foram inspirações. Inspiração é a mediunidade. E é a mediunidade mais comum na criatura humana. Nenhum de nós nesta sala está isento de intuição. Quantas vezes nós intuímos coisas? Estamos a pensar em alhos e surge bugalhos. E a gente diz, mas de onde é que isto veio? Intuição. Umas vezes bom, que nos concita ao bem, outras vezes mau, que nos leva a fazer o que não devemos. Mas tanto uma coisa como outra é intuição. Igualmente, lá encontramos muitas referências a anjos. Anjos nós podemos, na nossa linguagem, denominar como espíritos mensageiros. Espíritos que se materializaram, em alguns casos, como vamos ver, e que trazem as suas mensagens. Na Gênesis, por exemplo,
encontramos narrado um episódio curioso que refere o sacrifício de Isaque, quando Deus chama Abraão, seu pai, e lhe ordena que ofereça a vida do seu filho em holocausto. Quem é que vai acreditar numa coisa destas? Que Deus vem cá abaixo dizer ao pai para matar o filho? Mas está lá. Bem como depois, mais tarde, nas terras de Moriá, quando Abraão levanta o cutelo para executar o seu filho, como tinha recebido a ordem divina, veio o anjo do Senhor suspender a execução. E lá está ele, segurando a mão do pai para não matar o filho. Não acreditamos que assim seja, mas se dizem que era um anjo, é espírito. Vemos Abraão com uma sensibilidade mediúnica grande de sentir a espiritualidade. Podíamos substituir a palavra profeta, porque ele assim era considerado, por médium. Os profetas todos foram médiuns. Profetizaram através das suas intuições ou através das capacidades outras de verem ou de ouvirem os espíritos. Na Gênesis 18 está registada a presença de 3 anjos que foram vistos e ouvidos por Abraão, por Sara, sua mulher, e pelo menos mais uma pessoa, o rapaz que lhes preparou a comida. Anjos vieram e comeram. Pronto, diz lá que sim, anjos, espíritos materializados. Então aqui não era apenas uma aparição, era materialização completa de 3 espíritos, pois como se refere no versículo 8, comeram na frente de todos manteiga, leite e vitela. Um fenómeno mediúnico. No primeiro livro dos Reis, Elias é acordado pelo toque de um anjo, que lhe forneceu uma refeição de pão cozido debaixo da cinza, como era própria naquela época, e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, repousando depois. Com a força daquela comida, caminhou durante 40 dias e 40 noites. Elias, um anjo, um espírito, que lhe materializou a comida. Constatamos a materialização de um espírito e de comida altamente energizada. Podemos dizer que já naquela altura os espíritos fluidificavam a água, fluidificavam a comida para ela ser profundamente energizada. Então o que nós andamos dizendo agora não é invenção nossa, porque a Bíblia já fala nisso. Para estes espíritos que se materializam deste modo, o codificador da nossa doutrina, Kardec, cunhou um nome, uma palavra nova para uma coisa nova, agênere, que em grego significa não criado, e questionou a respeito desta situação, da materialização dos espíritos. Ele questionou um outro espírito que ajudou muito na codificação da nossa doutrina, São Luís, que foi rei da França. E é ele, São Luís, que esclarece. Por vezes existem na Terra espíritos que revestem essa aparência, a aparência de homens, e são tomados, devido à sua aparência, como homens. Então, sem querer continuar a ferir sentimentos de ninguém, ou diminuir a figura respeitável de Moisés, autor da primeira revelação para nós, atentemos na apresentação por Deus aos homens das tábuas da lei, o que está referido no Êxodo, capítulo 20. Nós não aceitamos, o Espiritismo não aceita, a existência de milagres. Porque os milagres para nós são violações ou derrogações das leis de Deus. Nós perguntamos, quem é que consegue derrogar as leis de Deus? Nem Jesus. As coisas que são de Deus, ninguém altera. Não há como. Então não há milagres. Agora há fenómenos. Mas nos fenómenos
É diferente porque nos fenómenos nós encontramos a explicação de cada coisa. Porque é que acontece, como é que acontece. E que os milagres não têm explicação. Então, o fenómeno que aconteceu com Moisés, para receber a primeira revelação, nós consideramos, foi um fenómeno de efeito físico. Nós consideramos que há duas espécies de fenómenos, os físicos e os inteligentes. O físico é aquele que mexe com as coisas da matéria. E, no caso de Moisés, aconteceu escrita direta, a que se produz espontaneamente, sem o concurso das mãos do médium. Os espíritos conseguem fazê-lo sim. Se nós lermos atentamente as obras complementares da nossa doutrina, vamos encontrar as mais diversas experiências rigorosas, sérias, por homens sérios, por homens de ciência. Vamos encontrar as mais diversas narrativas de escrita direta. Como, por exemplo, uma folha de papel branco colocada dentro de um cofre, porta do cofre fechado, com duas chaves, uma chave entregue a cada pessoa, duas pessoas diferentes, saindo da sala, fechando a porta da sala à chave, ficando alguém vigiando a entrada dessa sala que não tinha janelas. Deram um tempo, voltaram, cada um dos senhores tinha a chave, abriu o cofre, abriram o cofre e a folha estava escrita. Escrita direta. Os espíritos têm como fazer isso. Para os espíritos não há paredes, não há atrapalho material, eles têm como atravessar a matéria, portanto não têm dificuldade nenhuma de chegarem dentro do cofre e escreverem o que quer que seja, como Moisés recebeu a escrita direta das tábuas da lei. E se Moisés voltasse hoje, o que é que vocês acham que ele nos vinha dizer? Querem arriscar? É difícil. Se ele viesse hoje, era isto que dizia. Para Deus lhe mandar outros, porque aos primeiros nós não ligamos nenhuma. E veio um vírus do computador, apagou aquilo e a gente andamos perdidos, que não sabemos quais são as leis de Deus e deveríamos saber em profundidade para as cumprirmos. Vimos o Antigo Testamento, agora vamos ao Novo, que também é bíblico. Então lá há uma grande riqueza também e variedade de episódios mediúnicos. Começamos com Lucas, anúncio a Zacarias, que era médium, não só vidente, mas também audiente, porque ele via e ouvia. E veio o anjo e diz a Zacarias que Isabel, sua esposa, idosa e julgada estéril, seria a mãe do grande profeta do Senhor. Que profeta do Senhor foi este? João o Batista. Novamente um espírito vem, percebido pela mediunidade do médium Zacarias, receber uma mensagem que se concretizou. Uma premonição que se realizou. Em Lucas, cismava Maria de Nazaré, estava pensativa. Quando vê, Maria com vidência, aparecer o anjo Gabriel, que após saudação lhe anuncia que do seu seio sairá o Redentor do mundo e que ela lhe porá o nome de Jesus. Outro fenómeno mediúnico. Em Mateus, o episódio do Tabor apresenta todas as condições de um fenómeno paranormal, inclusive com a posição dos apóstolos, que sugere a doação de energias ectoplasmáticas para a aparição de Elias e Moisés. Porque realmente, sem isto, não há materialização de espíritos nem de coisas. Se não houver ectoplasma, uma palavra cunhada pelo Prémio Nobel de Fisiologia, Charles Richet, Prémio Nobel de 1933. Foi ele que cunhou esta palavra, porque sem isto não há materialização.
E os espíritos não têm a facilidade, os espíritos normais não têm a facilidade que Jesus tinha. Porque Jesus colhia o ectoplasma dos vinhedos, dos trigais da Palestina. A natureza e os olivais. Portanto, há também ectoplasma na natureza, no vegetal, como há ectoplasma no animal que somos nós. Animal racional. Então tem que haver ectoplasma para que seja possível estes fenómenos que hoje, estas coisas todas, vão sendo a pouco e pouco aceitas e comprovadas pela própria ciência. João, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Referindo-se os discípulos a um cego de nascença. E a resposta de Jesus não se fez esperar. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para se manifestarem nele as obras de Deus. O que será que Jesus queria dizer com as obras? Que obras? As leis naturais, as leis divinas, as leis de Deus. Porque havia um motivo anterior. Um motivo que já existia antes do nascimento do cego, que levou a que ele nascesse cego. O seu passado delituoso, onde terá existido a causa do efeito. Agora, verificado a cegueira. E aqui aprendemos com Jesus. A colheita é obrigatória, nós fazemos a sementeira voluntária, mas depois temos a nossa colheita obrigatória. De acordo com o que fazemos, nós recebemos. Então não era desta vida, que ele era cego, não era por culpa dos pais, era por culpa do seu espírito, que em reencarnação anterior errou. Novamente, uma situação que vem ao encontro do postulado da nossa doutrina, a reencarnação. Novamente João. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é que isto quer dizer? Não é reencarnação, nascer de novo, vir a um outro corpo. É, novamente a reencarnação. Como? Ele está lá, o Nicodemo está ali. E curiosamente vocês reparem que a Bíblia diz que ele veio na calada da noite. Veio na calada da noite porque, como ele era judeu, não queria ser visto a conversar com Jesus. Os nossos preconceitos. O preconceito dele. E isto é o extrato do curioso diálogo com Nicodemos, e que deve merecer a nossa atenção pelo esclarecimento profundo que encerra. Pois, estando Jesus a falar com um importante fariseu, doutor da lei, olhem lá as estrelas na representação, para a gente saber que era de noite, para percebermos. Conhecedor dos mistérios da Cabala, que é a doutrina secreta dos hebreus, onde os iniciados travavam conhecimento com o que dizia respeito à imortalidade da alma, a que chamavam ressurreição. Mas vamos analisar. Significado concreto de ressurreição. Voltar à vida um corpo morto. Onde é que vocês já viram isso? Planta, animal, pessoa que morra, alguma vez voltou à vida? Nunca. Isso era uma derrogação das leis de Deus. O que morre, corpo ou matéria, não tem como reviver. Porque há desagregação celular imediata. Começa logo o nosso corpo a entrar em decomposição imediatamente. Como é que depois se vão reunir novamente, fazer o retrocesso dessa transformação para voltarmos a ser o que éramos? Impossível. Agora, o que é que quer dizer reencarnação? Voltar à vida num corpo novo, que é o que nos acontece. Então este diálogo é revelador da nossa necessidade de nascer de novo, porque ainda não sabemos quase nada. E é nas reencarnações que nós aprendemos. Aprendemos as ciências, aprendemos a moralidade, aprendemos o convívio, é reencarnando. Quanto mais vezes reencarnarmos, mais vezes nós vamos tendo possibilidade de crescer espiritualmente. Em Lucas, no espírito e virtude de Elias, havia de aparecer
o precursor. Ora, vocês vejam, se o Elias tinha morrido, como é que ele voltava como João o Batista se não fosse pela reencarnação? Porque era o mesmo espírito. E quando o povo interrogava Jesus sobre a vinda do prometido de Elias, porque havia no Antigo Testamento, se vocês virem, há lá a premonição de que Elias voltaria. E Jesus respondia que Elias já tinha vindo e, no entanto, não o haviam reconhecido. Isto está em Mateus. É uma clara alusão do Mestre Jesus à reencarnação, pois o profeta tinha de voltar segundo a esperança dos judeus e voltou na pessoa de João Batista, não só para preparar o caminho a Jesus, por isso lhe chamamos o precursor, o que vem antes, como para a prova, porque este espírito vinha com uma necessidade expiatória. Uma prova muito complicada que é a expiação. Alguma coisa atrás, das reencarnações anteriores dele, o levavam à necessidade de voltar, não só agora mais lúcido em termos espirituais para preparar o caminho de Jesus, mas ao mesmo tempo também cumprir com a sua fatura kármica. A primeira, quando, como Moisés, porque é o mesmo espírito, condenou o povo que ergueu o bezerro de ouro para falsa adoração com violência. Mas esta não foi a mais grave. A mais grave foi quando anteriormente, como Elias, no Monte Carmelo, mandou trucidar por decapitação os profetas do Deus Baal. Olhe o preconceito religioso. Como não eram seguidores de Javé, ou Yahvé, não eram seguidores de Jeová, mandou-os matar. Diz a história que é número de 300. Então, temos Moisés, Elias, que é o mesmo espírito de João Batista. E o que é que aconteceu a João o Batista? Todos o sabemos. Foi decapitado. Conforme fizeres, assim acharás. Decapitou os sacerdotes de Baal, veio com uma reencarnação expiatória de ser decapitado. A cada um segundo as suas obras. Então, percorrendo a história escrita, e porque Filon de Alexandria e Justo de Tiberíades, que eram os dois maiores historiadores à época de Jesus, como eles não mencionaram nos seus escritos históricos a existência do Nazareno, leva a que muitos não crentes do cristianismo, ou pelo menos a que aceitam o cristianismo, a argumentarem que a segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, é de caráter literário e não pode ser considerado histórico, por falta de provas. E para esse tipo de pessoas, Jesus é um mito. Nunca existiu. Como é que fica a Igreja diante desta dúvida? Aflita. Temos que provar que Jesus existiu. Então há uma busca exaustiva à história para conseguirmos ter essa certeza. Encontramos em Flávio Josefo, já não contemporâneo de Jesus, mas que aparece mais à frente, no século I, com um livro que se chama Antiguidades Judaicas, publicado 70 anos depois da morte do Cristo, e ele faz duas menções à existência de Jesus. Igualmente o pretor, cônsul e historiador romano, Tácito, nascido no ano 56, na sua obra, no seu livro Anais, do ano 115, quando se refere ao incêndio de Roma, que Nero indicou como culpados e castigou-os com a crueldade mais refinada, os quais a multidão dava o nome de cristãos. Para que haja uma seita denominada cristãos, tinha que ter havido um Cristo.
Cristo que tinha sofrido a pena de morte sob o reinado de Tibério. E começam a aparecer as provas. Ainda com César Vidal, em fontes judaicas, encontramos algumas afirmações, embora depreciativas, como seria de esperar dos judeus, mas que não deixam de considerar Jesus como uma personagem que existiu e que as fontes rabínicas o acreditavam como pessoa real. César Vidal, pelo nome, pode nos parecer romano, mas não era. Era judeu. Então torna-se lícito que na história sacra se refere a Jesus realizando variados fenómenos pela ação da lei dos fluidos. Os milagres de Jesus. Os milagres que nós sabemos que não são milagres, são fenómenos pela ação dos fluidos, com justificação. Com justificação. Não milagres, pois entendemos que não usou meios sobrenaturais, e sim formas de energias, algumas ainda desconhecidas dos homens, e apenas possíveis pela sua inigualável ostensividade mediúnica. Jesus, podemos dizer, foi o médium de Deus. Nunca no nosso mundo apareceu alguém com as capacidades mediúnicas de Jesus. Nem próximo. E avançamos no tempo. E vamos à Idade Medieval, onde são referidos outros casos de rara beleza de tradição mediúnica. Contudo, lamentável, santo ofício, temível trabalho, que de santo não tinha nada, o Tribunal da Inquisição, com as suas maldições, com as suas excomunhões e condenações, amedrontava e acobardava os meios culturais de todo o tempo em que ela funcionou, de triste memória, sobretudo aqui na Europa. Portugal, Espanha e a Itália foram os países mais atingidos por esta página negra da história da humanidade, em que os cientistas, se afirmavam alguma coisa que não ia de acordo com os textos bíblicos, eram condenados à morte. Galileu Galilei, como todos sabemos, que dizia a verdade, mas é de triste memória, mas precisamos de saber. Estamos agora no século XII e nasce Giovanni Battista di Pietro, Bernardone, Francisco de Assis. Uma alma que veio para nos encantar pela sua docilidade, pelo seu profundo amor. Um homem que veio para renovar a Igreja e não conseguiu. O irmão de tudo e de todos, que morre a 4 de outubro de 1226 e que chamou aquilo que lhe tirou a presença do Espírito no corpo a Irmã Morte. Do jeito que chamava Irmão Sol, Irmão Lua, Irmão Animal, tudo ele considerava irmanado em si. É um dos maiores apóstolos de Jesus. Desceu à carne para uma missão reformista e um sacerdócio de puro exemplo da pobreza e da verdadeira humildade. Quando nós vemos médiuns deste gabarito, são chamados médiuns missionários, que vêm para nos exemplificar como nós nos devemos comportar diante da vida. Convertido por visões, porque ele era de uma família muito rica e foi um jovem de algum jeito perdulário, gastava muito da fortuna do pai, entrou na guerra, mas as visões trouxeram-no de volta à sua missão. Demonstraram a enorme capacidade mediúnica de ver o mundo espiritual e os seus habitantes. Ainda século XII, e se encontraram Fernando Martim de Bulhões, o nosso Santo António de Lisboa, que os italianos também querem, e lhe chamam António de Pádua. Mais tarde, por força da sua entrada para o noviciado religioso, trocaria o seu nome para Frei António. Há aqui algum Fernando?
Não há, pois não. É que eu costumo dizer uma coisa e não quero ofender ninguém, porque eu também sou Fernando e digo que nunca conheci nenhum bom. Porque o único para ser bom teve que mudar o nome. Foi o que mudou para António. Ele, sim, ele era bom. Frei António. O percurso da sua curta vida terrena foi mais ou menos 40 anos, como Francisco de Assis, como Jesus. As grandes almas vêm por pouco tempo. O jovem frade discordava do fausto e pompa com que viviam os monges crúzios aqui em Coimbra, na igreja de Santa Cruz. Ele não concordou. E um dia vê passar o que é hoje a rua Visconde da Luz e passar em frente ao portão do convento de Santa Cruz, umas mulas carregadas com caixões. Eram os mártires franciscanos do norte da África. E António toma-se de uma vontade, deixa o luxo, deixa a fartura dos crúzios e vai para Santo António dos Olivais, torna-se franciscano e quer ir pregar como aqueles que tinham dado a vida por Jesus. E vai. E António vai para o norte da África, mas ele era muito franzino, muito frágil. A viagem depauperou de tal maneira que ficou doente. Rapidamente foi preso pelos muçulmanos. Mas tiveram tanta pena dele por estar tão doente que o deixaram, o libertaram. E ele tentou chegar à Itália. E o navio onde ele ia naufragou. Ele, como tantos hoje náufragos no mesmo sítio, no Mediterrâneo, ele consegue chegar à ilha da Sicília, onde ouve falar de um Francisco que estava em Assis. E ele fica tão maravilhado, porque era o superior da sua ordem, que ele quer e vai ter com Francisco. E é São Francisco que lhe dá a igreja de Pádua para ele ficar, por muito pouco tempo. Este é português. Alegremo-nos. Então ele decide abandonar a ordem e ingressar nos franciscanos na regra menor, nos mais pobres dos pobres, onde a austeridade e maior sacrifício penitencial se vivenciava. Sem dúvida que esta criatura foi portadora de vastos recursos mediúnicos que foram desde a simples inspiração naquilo que eram os seus sermões maravilhosos, inclusivamente o sermão aos peixes. Inflamado, fazia profecias, a premonição, fazia a cura, fluidoterapia, transporte, fenómeno de transporte, vidência, transfiguração e efeitos físicos variados, desde uma que é muito difícil, a bicorporidade e resistência aos venenos, porque alguém o quis envenenar e não conseguiu. Então, isto são fenómenos mediúnicos, que António também era médium. Século XIV. Em Portugal chega Henrique, o heróico infante. E aqui há uma lacuna de nós, os portugueses, grave. Não sabemos que ele é o protetor espiritual de Portugal. Muito poucos sabem. Porque ele é Elile. Como o Brasil tem o seu protetor, quem é? Ismael, o espírito protetor do Brasil. Nós temos Elile, o espírito protetor de Portugal. Ele reencarna aqui, em Portugal, por ordem expressa de Jesus, nos diz Emmanuel, um autor espiritual no qual nós acreditamos, com a missão de direcionar o povo português às descobertas marítimas, cujo principal objetivo eram as terras virgens do Novo Mundo, porque a Europa se chamava o Velho Mundo, as Américas. Inspirado, para tanto, funda a Escola dos Navegadores em Sagres, com as proveitosas realizações que nós sabemos, proveitosas realizações iniciais. Olhem a preocupação de Deus, façamos uma retrospectiva histórica.
A preocupação de Deus vendo que a Europa está sob o jugo terrível da peste negra. Pessoas a morrer aos milhares em cada cidade e aos milhões em toda a Europa. A população da Europa ficou dizimada. A Europa estava exaurida de recursos naturais, inclusivamente da própria agricultura. O nosso Pai do Céu, amoroso, não. Vamos abrir os mares para descobrirem terras virgens, para que nada falte a ninguém. E lá vão as nossas caravelas. Chegam à Índia, chegam ao Japão, chegam à China, chegam ao Brasil, que à altura não era, chegam à América do Norte, antes de Cristóvão Colombo. Está comprovado hoje também historicamente. O que é que nós fazemos? Conhecemos esses territórios, conquistamos territórios, mesclamos-nos com as povoações e começamos a exercer o que nunca deveríamos ter feito. O comércio da escravatura e a dilapidação do património desses territórios. Então não nos admiremos que hoje Portugal está num karma coletivo. Não nos admiremos. Porque quem é que nos garante a nós que nós não fomos um desses expedicionários que roubou ouro, que roubou pedras preciosas, que traficou escravos? Quem de nós é que pode em consciência dizer que não foi? Então temos também um karma coletivo de país. O que deveríamos ter feito, não fizemos. E o que não deveríamos ter feito, fizemos. Tivemos um império. Onde está? Onde está o nosso império? Não existe mais. Porque nós não soubemos gerir aquilo que Deus nos concedeu. Século XV, 6 de janeiro, nasce uma menina em Dom Remy, a quem chamo Joana, que de mais tarde vai ser diarque. Afirmava ter visões do arcanjo São Miguel, mediunidade de vidência, mas também que falava com Santa Catarina e com Santa Margarida. Ouvia ela, dizia as vozes do céu, e que lhe fazia um suave convite para que ela cumprisse elevada missão na terra. Joana d'Arc cumpria a profecia de um grande mago, outro médium, que dizia uma profecia muito curiosa. Uma mulher irá desgraçar a França, mas uma donzela a salvará. Qual a mulher que desgraçava a França? A rainha esposa de Carlos IV, que não teve descendentes. E os ingleses aproveitaram para reclamar o trono de França. E a Joana d'Arc, que vem ajudar o pretendente ao trono francês a expulsar os ingleses da França. Joana acaba traída, vendida pelo conde João II do Luxemburgo-Ligny, não por 30 dinheiros como Jesus, mas por 10.000 libras. E é condenada pelo bispo de Beauvais, Pierre Cochon, cumprindo ela um doloroso karma também. Foi martirizada em 1431 com 19 anos, como testemunho da incongruência dos homens. Ontem, século XV, para a Igreja Católica, foi herege. Hoje, século XXI, para a Igreja Católica, é santa. Pensemos nas coisas. Pensemos. Médium com vidência. Audiência. Foi missionária cumpridora, regeu-se pelos princípios da justiça e da fraternidade. Mas tinha um doloroso karma para cumprir, porque lá atrás no tempo ela tinha vendido Jesus pelos tais 30 dinheiros. Ela é a reencarnação de Judas. Vejam como a reencarnação se encandeia para nós irmos resolvendo as nossas coisas. E admiramos-nos hoje quando estamos mal. Ignoramos porquê Deus é mau. Não. Nós erramos lá atrás e hoje temos a dificuldade.
Século XVI, uma grande mulher. Teresa de Cepeda e Ayumada, hoje chamada Teresa d'Ávila. Nasceu nesta terra que lhe deu o nome. Com 20 anos entrou para o convento da Ordem do Carmo, as Carmelitas. Reformou-se a si e à Ordem, devolvendo-lhe o primitivo vigor espiritual dessa Ordem. Escreveu as obras místicas que a consagraram. Primeira escritora de prosa da literatura espanhola. Foi a única mulher que até hoje recebeu da Igreja o título de doutora da Igreja. Foi considerada louca, ouvia vozes, ouvia os espíritos, que para eles era o diabo. Nas suas visões espirituais, que ela afirmavam que eram diálogos místicos com Jesus. Processada, presa, torturada pela Inquisição em Toledo, desencarnou com 67 anos. Não foi condenada à morte, porque atribuíram tudo à loucura. Novamente a capacidade mediúnica em alto grau, da clarividência e também da audiência. Século XVII, século XVIII. Para terminarmos, Emanuel Swedenborg, um médium extraordinário, é um dos precursores da doutrina dos espíritos. Nasce em 1744 e aos 56 anos um acontecimento incomum mudou a sua vida. Ele era sueco, era considerada a pessoa que sabia tudo aquilo que era possível saber na sua época. Portanto, não era um Zé Ninguém. Afirmava pela evidência e através da aparição de um espírito designado pelo Senhor para o mandar apresentar a revelação do sentido interno ao espiritual da Bíblia e não mais o deixar oculto. Porque século XVIII ainda não era muito comum os Evangelhos, o Antigo Testamento, andar nas mãos do povo. Estava nos conventos, estava para alguns sacerdotes e a Bíblia não podia ser manuseada pelo povo. E ele veio dizendo que o queria revelar ao povo. Há 3 casos que comprovam a sua mediunidade. Conhecidos, claro. São dignos de atenção e estudo para nós vermos as suas capacidades mediúnicas. Quando a rainha Ulrica da Suécia, do seu país, lhe pediu que contasse algo sobre o seu irmão falecido, o príncipe Augusto Williams da Prússia, e Swedenborg, no dia seguinte, confidenciou um segredo, que era mantido por ela e o seu irmão no mais absoluto sigilo. Só os 2 sabiam e ele revelou. Durante um jantar teve a visão a grande distância de um incêndio em Estocolmo. Ele encontrava-se em Gutenberg, mais ou menos 405 km, são 300 milhas inglesas. E com grande excitação contou a todos os presentes, com riqueza de detalhes, o que estava a acontecer. Inclusivamente que o fogo consumia a casa de um vizinho, porque ele tinha casa em Estocolmo, e se aproximava da sua. Um par de horas mais tarde anunciou aliviado que o incêndio parara a 3 portas da sua residência. Tudo foi confirmado 2 dias mais tarde, coincidindo as horas com a hora da tragédia. Faz uma revelação à viúva do senhor de Matterville, ex-embaixador da Holanda na capital sueca. Pelo próprio marido falecido, ele revela, o espírito vem até ele, dá-lhe a indicação e ele revela à viúva o local secreto que era numa escrivaninha que tinha um fundo falso, onde se encontrava um documento importante, o recibo de quitação de uma elevada dívida que o cobrador estava a querer cobrá-la pela 2ª vez ou a querer cobrar em duplicado. 3 factos que demonstram a mediunidade deste homem. Século XIX, na aldeia de Hydesville, é o marco histórico
em que começa de algum jeito a nascer a doutrina dos espíritos. Nos Estados Unidos, na residência de um casal metodista de nome Fox, os fenómenos acontecidos com as suas filhas, Kate e Margaret. À altura, uma tinha 9 e outra 12 anos. Os fenómenos de Hydesville foram um marco decisivo, porque eles chamaram a atenção para as manifestações espirituais expressas por pancadas, ruídos e movimentação de objetos. As paredes se estalavam. O que é que os espíritos queriam com esta manifestação? Além do próprio espírito comunicante afirmar que tinha sido assassinado, a espiritualidade buscava o propósito de convencer os homens de uma realidade que eles demoravam a aceitar e a compreender. E vemos aqui uma fotografia da época. Vejam a quantidade de curiosos que vão à casa dos Fox para assistirem aos fenómenos das pancadas. Chamada de atenção aos homens para nós abrirmos os olhos para a existência dos espíritos e a comunicação connosco. Então, eles vieram porque era imperioso afastar as criaturas do materialismo. Acabarmos com essa coisa de estarmos preocupados somente com as coisas materiais, porque com elas temos que estar preocupados, sim. Vivemos ou não num mundo material? Precisamos ou não precisamos das coisas materiais? Precisamos. Não precisamos de acumular. Precisamos do necessário, deixando de parte o que é supérfluo, a fim de nós nos virarmos um pouco mais para a nossa própria espiritualização. Tínhamos mais para avançar porque queríamos chegar à ciência, à comprovação da ciência. O tempo alongou-se, não o faremos, ficará para outra altura. Mas temos matéria de ponderação longa para percebermos que realmente os espíritos existem desde sempre. Não é invenção nossa. Existem desde que nós estamos aqui no mundo terra, doado-nos como morada por Deus. Aqui estamos, aqui estaremos. Aqui estaremos. E se eventualmente o nosso mundo terra, por qualquer circunstância, deixar de existir, porque acontece, nascem mundos, acabam mundos. Nós iremos reencarnar num outro mundo, de acordo com o nosso merecimento espiritual. Se igual ainda àquilo que estamos agora a resolver na Terra, reencarnaremos num mundo parecido com a Terra. Porque eles aí estão aparecendo, cada vez mais parecidos com o nosso. Mas se eventualmente precisarmos de passar coisa pior, eventualmente, seremos os exilados para irmos para outro mundo, onde tentaremos aprender o que aqui não quisemos. Pela vossa atenção, muito obrigado.